Bom, e agora aqui no Jornal do Meio-Dia, nós vamos conversar com o senador Jaime Campos, do Democratas. Nós vamos falar aqui sobre auxílio emergencial, sobre esse embate aí, sobre essa briga danada de VLT versus BRT e também sobre as reformas que devem entrar na pauta do Congresso Nacional a partir de agora. Boa tarde, senador. Boa tarde, meu amigo Lúcio Sorge. Senador, será que as reformas agora começam a andar lá no Congresso? Sim, acho até porque... Qual a primeira que deve ser votada, que deve entrar em pauta? Eu acho que uma das primeiras que tem que ser votada agora é a questão da reforma tributária, a reforma administrativa e a reforma política. São três matérias muito interessantes, até para voltarmos, naturalmente, ao crescimento econômico do Brasil para mais geração de emprego. As três entrariam de uma vez, na opinião Eu acho do senhor? que não, nós temos que ter essa preocupação, caso contrário, inicia-se as três e não conclui nenhuma. Eu acho que a questão de estabelecermos prazos para as votações, ou seja, uma matéria como essa, tributária, ela é muito importante, até porque tem que ter a participação dos estados. Todavia, eu acho que já está sendo muito bem elaborado e construído, quem já está com essa matéria lá no Senado Federal é o senador Roberto Rocha. Já discutiu algumas audiências públicas. Ele é o relator da reforma tributária. Tributária. E, por outro lado, eu acho que nós temos que fazer o encaminhamento a uma possibilidade de, enquanto uma está sendo discutida na Câmara, a outra está sendo discutida no Senado. Então, anda simultaneamente para facilitar, com certeza, o bom andamento e da celeridade da aprovação dessas matérias. Agora, o seguinte, aí depende também de qual é a prioridade do Palácio do Planalto, né? Não. Qual é a prioridade? O que estabelece, a bem da verdade, é o próprio Congresso Nacional. O Poder Executivo, o Palácio do Planalto, como você bem disse, vai encaminhar, naturalmente, as três propostas. Agora, cabe agora ao Congresso Nacional dar celeridade da aprovação. Lá quem vai, claro, natural, estabelecer qual que é a primeira, qual que é a segunda, a terceira, é o próprio colegiado, ou seja, o colégio de líderes, tanto da Câmara como do próprio Senado. Mas eu imagino que hoje é um clima bastante favorável. Senador, o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, trabalhou aí bastante, né, para eleger tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na avaliação do senhor, enquanto senador, o presidente lá do Senado, Rodrigo Pacheco, conseguirá manter uma independência, uma autonomia maior enquanto poder legislativo do que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira? Olha, pelo bem que conheço o senador Rodrigo Pacheco, ele é um senador bastante independente, uma pessoa preparada e uma pessoa que sabe perfeitamente o que ele quer. Eu imagino que ele vai apoiar as medidas do governo federal, mas dentro daquele critério. Haja vista que ontem mesmo já foi discutida a questão das medidas provisórias, que chega lá de forma de afogadilho, e às vezes você não tem nem a oportunidade de discuti-la. Chega hoje, tem que ser votada amanhã no máximo, e o que acontece? Sem nenhum prazo para que haja um debate, uma discussão em relação a essa matéria. E ele vai estabelecer agora que, por exemplo, as medidas provisórias fica 40 dias na Câmara, a Câmara votar, vindo para o Senado mais 30 dias, no máximo 35 dias, e ser votado, porque a medida provisória ela tem um prazo, caso contrário, ela, o quê? Essa medida provisória, ela vence. Então, precisamos da celeridade. E o Rodrigo já mostrou de que para que ele veio. Ele sabe perfeitamente que tem que haver essa sintonia, mas tem que ser poderes independentes. Executivo, no Senado, no Senado, na avaliação do senhor, a influência do Palácio do Planalto foi menor para decidir lá a nova mesa diretora. Teve pouca influência lá, vamos ser honestos. Você teve, eu confesso que pouco ouvi. O que houve lá, se você me perguntar, foi uma certa liderança do ex-presidente Davi Alcolumbre, que fez todas as articulações, fez uma bela composição partidária. E ele vai ser ministro? Olha, não é a pretensão, eu conversei muito com ele domingo, segunda e terça, ele vai ser presidente da CCJ. Isso já está acertado lá. Eu acho que já é um belo cargo, cumprido da Comissão de Justiça. Eventualmente, ele me disse, talvez, se fosse convidado, ele ia naturalmente pensar. Há duas possibilidades. Um, ele para a chefia da Casa Civil, a outra, ele para o MDR. Entretanto, você tem que fazer uma grande composição política, até pelo fato de que o presidente Bolsonaro, pelo que me consta, vai dividir alguns ministérios para dar oportunidade para que os partidos façam alguma indicação. Agora, é um assunto que, no momento oportuno, com certeza o Davi Alcolumbre, pela sua experiência, pelo seu amadurecimento, vai ter a capacidade de fazer uma avaliação
em relação a essa possibilidade. Senador, em Brasília, é o Centrão agora que dá as cartas, é isso? Eu não acredito muito nesse negócio de centrão, centrinho. Na verdade, foi feita uma grande costura política. É evidente, os partidos da direita e os partidos aqui da turma que falam, que é da esquerda, que para mim tudo isso é uma camuflagem, cada um tomou o seu rumo. E desta feita teve até um fato quase meio assim constrangedor, foi o caso com o nosso querido amigo presidente, ex-presidente da Câmara, o Davi, ou seja, o Rodrigo Maia, que ele queria levar o apoio do Democrata, toda a bancada de 31 deputados, para apoiar quem? Para apoiar Arthur Lira. E, por outro lado, houve uma resistência, haja visto que teve que... Para apoiar Arthur Lira ou Baleia Rossi? Não, para Baleia Rossi, melhor dizendo, para apoiar o Baleia Rossi. E outro grupo apoiou quem? O Arthur Lira. Para tanto, tivemos que ter uma discussão no domingo, uma reunião do Diretório Nacional, da toda a executiva, que eu sou vice-presidente, para nós tomarmos aquela decisão de liberar a bancada para escolher aquele melhor caminho. Mas o senhor falou em costura política, mas também disse o seguinte, que o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem a possibilidade de ocupar cargos. Teve muita distribuição de cargos, senador? Não teve nessas duas composições talvez aí? Houve, talvez, uma muita liberação de emendas também, não é? Eu confesso que não participei dessa tipo de negociação. Graças a Deus eu não participei. Eu votei consciente, votei primeiro, que o nosso querido amigo Rodrigo Pacheco é líder do meu partido, é meu colega do Democrata. Votei consciente, até porque eu fui um dos grandes incentivadores da sua candidatura. Feito isso, depois de um bom entendimento lá, os demais partidos, vimos a possibilidade e a chance de ganhar a eleição, e ganhou a eleição. Tanto é que a Simone teve 21 votos, ele teve 57 votos. Ele foi muito hábil, foi competente, agiu de forma implacável nessas coligações, ele deu esse resultado positivo e assumiu o cargo de presidente do Senado Federal. Senador, recentemente a imprensa nacional cobrou o senhor lá em casos que estão lá na Comissão de Ética, né? Especificamente de 2 casos, né? A rachadinha, que é a investigação lá contra o senador Flávio Bolsonaro, e também em relação ao senador Chico Rodrigues, é isso, né? Sim. Aquele que apareceu com dinheiro na cueca. Sim. Isso daí não aconteceu nada? O que é que aconteceu? Foi arquivado? Me permite fazer alguma ponderação. Na verdade, quando foi feita essa representação e outros foram feitas denúncias, nós tomamos todas as providências. Nós encaminhamos para a Advocacia Geral do Senado para fazer o parecer, para dar o quê? Legalidade. Entretanto, com a pandemia, o que aconteceu? Houve uma resolução por parte do Senado Federal e da própria Câmara, ou seja, do Congresso Nacional, suspendendo todas as reuniões presencial, remotamente, só que nós estamos votamos o ano passado remotamente e agora continuamos votando remotamente. Mas a assessoria jurídica, por exemplo, do Senado, precisava de uma reunião presencial para fazer um parecer? Como esse, sim. Fazer um parecer? Tanto não é só esse assunto. Não, a assessoria jurídica é uma coisa. Não, o que o senhor já falou deu da os assessoria pareceres. jurídica. Os pareceres já estão feitos, já estão protocolados. É para abrir o processo, então, ou não? Eu não posso manifestar nada, até porque eu sou presidente do Conselho, eu sou um magistrado, nesse caso, um juiz. Não posso fazer uma manifestação, naturalmente. Mas o parecer da consultoria... Eu não recebi das minhas mãos. O parecer da consultoria, a decisão não pode se tornar público, então? Hoje não, até porque não foi encaminhado a mim, foi encaminhado para a mesa diretora, que suspendeu, concluindo meu assunto. Com a não reunião permanente, ou seja, presencial, houve a resolução 02 a 07, que impossibilitou, naturalmente, o encaminhamento para dar celeridade dessas denúncias e representação. Porque não é só contra Flávio Bolsonaro, não é só contra Chico Rodrigues. Tem outras representações de denúncias. Algumas que certamente eu teria até a prerrogativa, como presidente, de mandar arquivar ex officio. Mas para me dar mais segurança e legalidade, eu encaminhei para pegar um parecer. Arquivar ou abrir o processo, né? Em alguns casos, eu podia ter essa... Mas como são casos que certamente é muito importante, que é o caso da rachadinha, como é o caso, ultimamente, de mais uma representação que chegou contra o Flávio Bolsonaro lá, em relação que ele usou a ABIN para que ele pudesse, naturalmente, ter acesso a algumas informações da Receita Federal para fazer sua defesa em relação às denúncias contra ele, é evidente que o time quer resguardar. Até porque, na medida que eu receber, eu vou analisar o parecer da Advocacia Geral do Senado, aí eu vou designar um relator, esse relator abre vista, naturalmente, para o representado ou para o denunciado, porque ele possa fazer, com certeza, sua defesa. É o direito de ampla defesa, você tem que ter um contraditório. Aí, após isso aí certamente nós levamos para o colegiado de líderes, que são 14 membros que certamente vão votar, se arquiva ou se prossegue o processo. Porque é bom que se esclareça. O Conselho Ético, ele faz essa investigação. Quem caça de fato de direito
chama-se plenário da Casa, que é soberano. Vai fazer com que a instrução do processo, da denúncia. Após isso aí, é que certamente vai o que ser se cobra encaminhado. é a demora, né, sobre a decisão. Mas, lamentavelmente, desses processos. Lúcio, me permite, A pandemia é culpada. não é que ele é culpado, é um fato real. Tanto é que tem quase praticamente um ano que não se reúne lá, ué. Tá? Esporadicamente, agora mesmo nessa eleição, se viu lá. Parte dos senadores votaram lá no plenário da Casa e parte tinha dois acessos. Um na chapelaria e outro lá ao lado do plenário para votar. Senadores de idades avançadas e outros membros não de idades avançadas não querem ir no plenário, porque no plenário é muita gente. E pode estar, naturalmente, estar ali, alguém pegar o convite e alegar. Então, é só Mas para por isso. votar todo mundo foi, né? Parte foi. 50% dessas pessoas, dos senadores, não votaram no plenário da Casa. Votaram fora do plenário, ou seja, lá na chapelaria que votaram. Então, é bom que se esclareça aqui ao povo mato-grossense de que nós não estamos segurando processo ou denúncia contra qualquer que seja. Muito pelo contrário. Eu vou cumprir o que está no regimento interno e estabelecido da própria Constituição Federal. Agora, eu não vou lá, com certeza, cometer nenhuma injustiça. Não é o meu feito. Eu acho que lá nós temos que ter a responsabilidade que nenhum cidadão que está ali naquela casa conquistou o mandato de graça. Por isso, à medida que eu receber, com certeza, em minhas mãos, as devidas providências serão dadas a cada denunciado ou cada representado que se encontra lá no Conselho de Ética. Senador, bem rapidinho, que o nosso tempo chegou ao final. Jaime Campos, é VLT ou BRT? Bom, é boa essa indagação sua aí. Na verdade, criou-se um imbróglio aí entre o prefeito de Cuiabá e o governador Mauro Mendes. Eu, particularmente, defendo até o seguinte, de que talvez houve um mau encaminhamento, foi uma falta, talvez, de entendimento. O governador Mauro Mendes, talvez, não sei qual dos motivos, deixou de ouvir tanto o prefeito de Cuiabá, né, naquele exato momento, e a prefeitura de Várzea Grande. Após tomar a decisão que não seria mais VLT, passou para o BRT, criou esse problema. O que é mais importante da altura do campeonato é nós dar uma destinação final. Não pode implicar, na conclusão da obra, seja BRT ou VLT, por problema de ordem política, pessoal ou partidária. O que o povo quer é uma resposta à altura daquele escombro que está lá, ou seja, rasgaram o Cuiabá, rasgaram o Várzea Grande no seu meio, e infelizmente já tem quase 6 anos ali. Particularmente eu defendo a com muita corrupção, né? Também. Tanto é que está cheio de BO. Eu não sei como que o Mauro Mendes vai acabar com esse BO. É uma obra que tem dinheiro federal, financiamentos da Caixa Federal, que são valores razoáveis. Eu acho que nós temos que chegar, sentarmos à mesa e buscar uma solução para que possamos, de fato, beneficiar a população, sobretudo o trabalhador cuiabano, vaziagrandense, que depende visceralmente desse transporte aqui, que algo em torno de quase 200 mil pessoas são transportadas aqui diariamente e, lamentavelmente, o transporte ainda é precário. Senador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a você, Lúcio.